Deixa eu fazer uma pequena introdução dizendo para você que durante esse ano, o ano de 2019, eu tive uma alegria e a oportunidade de trazer algumas séries aqui na igreja que fizeram uma diferença muito marcante na vida de muitas pessoas, inclusive na minha vida, justamente porque ela tinha um aspecto prático muito forte. E percebendo a resposta das pessoas, percebendo a receptividade, e até mesmo a pedido de algumas pessoas, pastor, o senhor precisa falar mais sobre esse assunto. Nesses próximos domingos, hoje, no próximo domingo, no outro, talvez até no primeiro domingo de novembro, a gente vai fazer algo diferente. E eu vou fazer algo que é uma lembrança, uma recapitulação compacta de uma série inteira numa pregação só. Então, nós vamos falar hoje sobre uma série que a gente pregou em março desse ano, que foi a série Hábitos. Quem estava aqui na série Hábitos? Eu vou relembrar você. Por que é importante a gente relembrar dessas verdades? Primeiro que elas são muito vivas. Com base na palavra de Deus, elas são muito marcantes, elas nos convidam a uma prática muito importante. Mas o mais importante é perguntar a você o que você está fazendo, né? Com a palavra que Deus está colocando no seu coração. Eu lembro que quando a gente falou sobre hábitos aqui em março, muita gente deu um testemunho para mim, dizendo, pastor, foi muito importante para mim, que diferença está fazendo na minha vida. Mas o tempo passa e muitas vezes, né, ela não acontece, da gente permanecer firme. Então hoje eu quero lembrar você e quero encorajar você a retomar aqueles hábitos que estão começando a desvanecer, né, começando a ficar mais diluídos aí com o tempo. E eu vou lembrar você de princípios que são muito importantes, que são muito significantes e que podem fazer diferença hoje na sua vida. Quantos amam a palavra de Deus? Digo amém. Na semana que vem a gente vai fazer também um compacto de uma série de 4 mensagens que a gente pregou um pouco mais à frente, que chama-se Pronto Falei. Quem estava aí na Pronto Falei, né? Muito prático também, muito importante, e a gente precisa lembrar dos princípios. A gente não vai falar exatamente juntinho, certinho, o que a gente falou lá, mas a gente vai falar bem compacto, bem rapidamente sobre aquilo. Então hoje a gente vai falar sobre hábitos. Está liberado aí para mim? Pode botar aí a minha apresentação. E a frase que a gente começou falando, que eu quero marcar você, é essa frase que diz: gente de sucesso faz regularmente, constantemente, o que outras pessoas, quem são as outras pessoas? As que não estão tendo sucesso, né, fazem ocasionalmente. Eu queria fazer você pensar um pouco nessa frase, porque a nossa missão nos próximos domingos é ajudar você, é nós ajudarmos uns aos outros nesse entendimento do que a palavra de Deus fala que é tão importante que muitas vezes escapa a nossa vista. Obrigado, Mateus. Todo mundo quer ser gente de sucesso. Quem é que quer ter sucesso hoje? Diga amém. Que pergunta ridícula, pastor. E se você não disse amém, qual é o teu problema? Você sabe que você quer ter sucesso, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido. Existem coisas acontecendo na sua vida agora que você está pedindo a Deus para que você não fracasse, mas para que você tenha sucesso. E hoje eu quero lembrar você que isso não acontece automaticamente. Existem algumas leis que regem a produção de sucesso na nossa vida, que vão gerar sucesso, que vão gerar o resultado que a gente queria na nossa vida. E aqui está uma das mais importantes. É ter uma prática frequente de algumas coisas. É ter algumas coisas que você faz todo dia. Deixa eu te falar, tem certas coisas que você já faz todo dia e que estão fazendo diferença na sua vida hoje. Coisas boas e coisas ruins. Tem coisas que você está fazendo todo dia que já está hoje garantindo. Alguns anos você não percebia isso, mas hoje você pode perceber que diferença faz. E também há coisas que você não deveria estar fazendo, mas faz, e eu também, todo dia e toda hora, e que isso também gera certas questões na nossa vida, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja fisicamente. O que você faz, né? Qual é a sua maneira de comer, a sua maneira de exercitar o seu corpo, e principalmente nos seus relacionamentos. Obrigado. Existem certas coisas que estão acontecendo hoje, decisões que você toma diariamente. Como é que você lida com o seu dinheiro? Como é que você lida com as pessoas ao seu redor? Como é que você lida com o seu corpo? Todo dia a gente tem que tomar decisões em relação a isso. E essa
a frase é para chamar a sua atenção também, os nossos hábitos, aquilo que você tem como hábito, eles nos constroem ou nos destroem. Seja o que for que você esteja fazendo frequentemente, está produzindo ou tirando algo de você. Nós nos tornamos o que repetidamente fazemos. Essa é uma frase de um livro que fala sobre hábitos, que é o hábito composto. Eu não sei se você sabia disso, mas nas próximas 24 horas, a maior parte do que você vai fazer, a maior parte não, uma boa parte do que você vai fazer, você nem vai pensar, você simplesmente vai fazer. Você já teve essa experiência, né, de entrar no seu carro e chegar em algum lugar, e chegar naquele lugar e pensar assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Porque você não lembra do que você fez. Quando você estava aprendendo a dirigir, era uma crise. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir? A quantidade de informações que você tinha que ter ao mesmo tempo, você tinha que segurar com as duas mãos no volante, de vez em quando tirar, colocar uma na marcha, porque a gente ainda não tinha o carro automático, porque você é velho como eu, você lembra disso, né? Você tinha que olhar para o carro da frente, você tinha que olhar no retrovisor para o carro de trás, você tinha que ver a criança que está jogando bola na rua, você tinha, né, que prestar atenção nas placas de trânsito, nos sinais luminosos, tudo ao mesmo tempo, e você não conseguia propriamente se distrair, você tinha que estar muito concentrado. Mas o tempo passa, e hoje tem gente que dirige, comendo, fazendo maquiagem, tudo ao mesmo tempo, e chega no lugar e nem lembra como é que chegou lá, porque simplesmente estava no automático, e obedeceu todas as leis de trânsito, prestou atenção em tudo. Você nem pensa, tem muita coisa que você tem como hábito na sua vida, isso foi pesquisado e comprovado. Uma boa parte do que você faz na sua vida, cerca de 40%, 50%, você nem precisa pensar, porque se tornou um hábito. Então, com certeza, isso faz diferença na nossa vida. O problema é que, você lembra como é que a gente está em janeiro, né? Empolgadíssimo de começar novos hábitos. O tempo passa e a vida acontece, e muitas vezes a gente desanima. No início do ano, desse ano de 2019, eu, dentro desse ambiente de hábitos, fiz uma reunião com os homens da igreja e levei uma folha para eles com uma série de opções de hábitos bem simples que eles poderiam começar. Quase todos, quase que unanimemente os homens disseram, a gente consegue fazer quase tudo que está aqui. Mas se você perguntar para eles hoje, quantos deles conseguiram continuamente fazer tudo que estava naquela lista? Coisas do tipo, diminuir, tirar um alimento que você sabe que não é bom para você. Cortar um pouco do açúcar. Né? Fazer 5 minutos de alongamento por dia, orar com a sua esposa, ou mesmo que seja por 1 minuto, ler 2 versículos da Bíblia por dia. Pastor, qualquer um consegue fazer isso, todo mundo consegue começar, nem sempre consegue continuar. E eu preciso responder de novo essa pergunta para você: por que isso acontece? Por que a gente desiste dos nossos hábitos? Por que nós acabamos sempre, ou com uma certa frequência, um percentual muito grande, acaba desistindo? Vamos lembrar hoje, o que acontece para a gente acabar falhando no final, mesmo tendo as melhores intenções? Por que a gente acaba desistindo? 3 razões. Porque nós frequentemente abandonamos os nossos hábitos. Primeiro de todos é que a gente se concentra aonde a gente quer chegar, no alvo, mas a gente falha em compreender o processo. Todo mundo quer que a coisa aconteça. Você deve ser como eu, você quer ver a coisa resolvida. Você quer, né, já está lá no final. Deixa eu te falar, se você tem alvos, você é uma daquelas pessoas que gosta de construir alvos, anotar, né, fazer metas até o final do ano, até o final do mês, eu vou ter resolvido isso, eu vou ter completado isso, eu vou ter crescido nesse sentido, ou eu vou ter diminuído um pouco o meu peso, seja como for. Se você é dessas pessoas, eu queria te dizer que alvos são muito importantes, mas não determinam o seu sucesso. Ter alvos não é suficiente, o que determina o seu sucesso é a sua disciplina. Disciplinas determinam o nosso sucesso. Um erro que nós sempre cometemos é que nós queremos mudar o resultado e esquecemos que a gente tem que fazer muita coisa até aquele resultado mudar. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos até o Natal. Por que você está rindo? Quantos aqui levantam a mão comigo e falam, eu quero alguma coisa parecida com isso, pastor? Levanta, né? 10 quilos, 20, 30, 2, não sei, até o Natal. Está perto? Quanto tempo a gente tem até o Natal? 3 meses, aproximadamente. Não, é menos de 3 meses.
Eu quero ser mais organizado. Eu quero quitar aquele cartão que me acompanha há anos. Tem gente que é amigo do seu cartão, que não abre mão dele. Me acompanha há muito tempo. Deixa eu te falar, na verdade, o que você e eu deveríamos estar pensando não é como é que a gente pode resolver isso lá no final. A gente precisa pensar o que a gente tem que fazer hoje. Nós precisamos mudar as nossas disciplinas. Nós precisamos repensar e sermos práticos nos nossos processos, nos nossos sistemas atuais. Porque são eles que estão causando esses resultados. Então, essa questão, o que você tem que fazer hoje, não é, e eu vou chegar daqui a pouquinho lá, não é apenas onde você quer chegar. Você não pode perder de vista aonde você quer chegar. Mas o que eu estou fazendo hoje? Porque você já está em movimento, você já está indo para algum lugar. Talvez não seja onde você queria chegar. Mas talvez um pequeno ajuste no curso hoje possa fazer diferença. 3 razões porque nós desistimos no meio do caminho, ou em algum momento. Primeiro é esse, nós nos concentramos lá no resultado. Eu vou chegar lá e você não chega porque não muda alguma coisa aqui. Não compreende o processo. Segundo, nós não vemos mudança tão rápido quanto queríamos. E é muito frustrante quando você pensa, eu vou conseguir chegar lá e você tem que dar passos, parece que tão pequenininhos. Eu dei um passo, mas parece que não mudou nada. Você sabe o que eu estou falando? Pastor, essa semana eu gastei 30 minutos, 3 vezes por semana naquela bendita esteira. Ganhei 1 quilo. Era para ter perdido alguma coisa. O que você pensa? Não funciona isso. Não dá certo. Para que eu estou fazendo isso? Não está tendo resultado. Você já teve essa mesma crise que eu vou na academia e eu fico observando as pessoas que estão lá e falo, não, se for para ficar igual esse pessoal, não vou voltar mais não. Não, né? Ou só tem gente sarada na tua academia. Na minha academia só tem gente que precisa ir na academia, com certeza. Né? Todo mundo lá está precisando muito. Eu vou cortar as coisas, agora eu vou resolver minha vida financeira, vou começar a enxugar aqui, cortar custos, não vou fazer mais isso, não vou sair mais para comer. Criança quer ir no McDonald's, não tem McDonald's, vamos para casa comer pão, não tem esse negócio. Aí chega no final do mês, você faz as contas, economizou R$100. Ah, meu Deus do céu, não está dando certo, eu precisava economizar 2.000. Só economizei 100, a minha dívida continua do mesmo tamanho. E você não vê o resultado no tempo desejado. Sempre provoca um desânimo. Não é só você, é todo mundo. E a gente conclui erradamente, a gente conclui erroneamente, que pequenas boas decisões não fazem a menor diferença. Eu estou tomando pequenas decisões o tempo todo, eu estou tentando ser consistente numa pequena decisão, mas não está mudando nada. Essa é uma conclusão errada. A gente realmente pensa assim, a gente é tentado a pensar assim. Esse pequeno hábito que eu comecei, que honra a Deus, que é bom. Esse pequeno hábito, essa pequena decisão diária de me manter fiel, essa pequena boa ação, não faz a menor diferença, não está mudando nada na minha vida. E muitas vezes a gente não fala isso, mas tem algo dentro da gente que parece que esmaga a gente nesse sentido, não está fazendo diferença. E tem o outro lado da moeda também. Quando a gente faz coisas erradas com frequência e percebe que não está fazendo mal nenhum. Quando a gente tem coisas que a gente faz, que a gente sabe que são erradas, mas não tem nenhum prejuízo imediato. Não, eu sei que eu deveria estar dando mais atenção à minha esposa, eu sei que meu casamento precisava que a gente tivesse mais comunhão, mas eu não consigo abrir mão do meu videogame, então eu fico lá 3 horas, 4 horas de videogame, e ela não gosta. Não estou falando de mim não, tá gente, que eu realmente não, faz tempo que eu não brinco de videogame, mas estou falando de muitos que eu conheço. A minha esposa não gosta que eu fique jogando videogame, mas ela não me largou até hoje, está tudo bem. Não está causando um prejuízo tão grande assim. Não, eu vou à igreja, mas não dá para ir todo domingo. Eu vou domingo sim, domingo não. Às vezes eu vou só no primeiro domingo, tomar ceia, afinal de contas. E nada terrível aconteceu comigo até hoje. Então está tudo bem entre eu e Deus, não está fazendo tanta diferença. Não, eu estou no regime eu estou tentando fazer um regime bem legal, mas você sabe uma coisa, eu comi 2 barras de chocolate Galactic de 300 gramas, não fez a menor diferença para mim. Eu acho que está a mesma coisa, eu acho que se eu comer não tem tanta diferença assim. E a gente também conclui, erroneamente, a gente conclui erradamente, de que pequenas decisões ruins também não fazem a menor diferença.
Todo dia eu fazer alguma coisinha errada tão pequenininha, não está causando mal a ninguém, não está causando nenhum prejuízo. Pequenas boas decisões não fazem a menor diferença, pequenas decisões ruins também não fazem a menor diferença. Eu posso fazer pequenas escolhas erradas sem que isso cause qualquer impacto na minha vida. Errado. A maioria de nós vive nessa mentalidade, mesmo que inconscientemente. Presta atenção, eu não acho que você fala essa frase, mas eu acho que ela é muito real dentro da gente, que ela é muito verdadeira lá no fundo. Pequenas boas escolhas não mudam nada, pequenas más escolhas não mudam nada, e eu e você não enxergamos a verdade. Que está afetando, aquelas decisões estão afetando a nossa vida de maneira esmagadora, e a gente não percebe. Não percebe que a nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Se eu parar para pensar aqui nas coisas que aconteceram na minha história de vida, tem tudo a ver com isso. Teve algumas grandes decisões? Tiveram, sim. Mas foram as pequenas decisões constantes que fizeram a maior diferença, tanto para bom quanto para mal. Você é hoje a soma das pequenas decisões que você foi tomando na sua trajetória. Todo lugar que você chegou foi um passo de cada vez. Um dia você acorda num lugar e você pensa, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Um dia você acorda num lugar que você não queria estar, você fala, o que aconteceu? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei? E foi uma decisão errada, seguida por outra, e por outra, e por outra, um passo de cada vez. E o que acontece com a gente com frequência? A gente olha para alguém, a gente não consegue se libertar desse negócio de se comparar com as outras pessoas. A gente olha para alguém e vê aquela pessoa bem na vida, está arrebentando. Ela está bem financeiramente, do jeito que eu queria estar. Ela parece ter um casamento feliz, como eu queria ter. Olha como é que os filhos dela são estudiosos, como é que os filhos dele passaram para aquela faculdade. E a gente vê gente arrebentando na vida, emocionalmente, financeiramente, casamento, família, organização, trabalho, realizações. E a gente pensa, como que essa pessoa chegou lá? Deixa eu te falar mais uma vez, ela não chegou lá de uma vez só. Aquela pessoa que você vê tendo qualquer sucesso não deu um salto para lá. A não ser que tenha ganhado na loteria, eu nem sei se isso é sucesso. Em geral não é. Mas também pessoas de sucesso tomaram uma decisão boa, seguida por outra, e pagaram um preço diariamente de fazer algumas coisas. A gente só vê o resultado final muitas vezes, mas são as coisas que ninguém vê que traz o resultado que todo mundo quer, o resultado que todo mundo deseja. Quando você vê alguém indo bem, quando você vê alguém admirável, tem um monte de coisa que você não viu. Tem um monte de passos antes daquele que você não viu, é muito importante. Paulo, ele sabe colocar isso muito bem na sua carta aos Gálatas. Ele escreve assim: não nos cansemos, porque a tentação é essa, você vai ser tentado a se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de escolher de novo hoje o que é certo. Ele fala, porque no tempo próprio, que vai chegar. Ah, irmão, eu queria que fosse agora. Não, nunca vai ser agora. Não tem como. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então olha para alguém que está no seu lado direito ou esquerdo e fala assim, não desanima. Permanece. Porque é assim que a gente escolhe. Por que a gente muitas vezes desiste? Porque a gente queria que o resultado fosse agora, e quando ele não é agora, a gente pensa, não funciona. Nós fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para dizer, se não for agora, não precisa mais. E na verdade a gente perde a vida, porque a gente não dá um passo de cada vez. Por isso que a gente desiste muitas vezes dos nossos hábitos. E em terceiro lugar, primeiro, nos concentramos no alvo. Segundo, não vemos mudança tão rápido quanto queríamos. Terceiro, nossa identidade distorcida impede o nosso sucesso. O que quer dizer isso? A maneira como você se vê por conta do que você faz impede que você dê o próximo passo. O inimigo, ele trabalha demais em relação à sua própria imagem.
Você sabe que eu estou com 47 anos, eu queria ter descoberto isso quando eu tinha 25. Mas hoje eu tenho aberto os olhos para isso. Quando qualquer pessoa que chega para mim e diz, eu sou assim, mexe demais comigo. Eu tenho vontade de balançar aquela pessoa e falar, não diga que você é assim. Você nem sabe quem você é de verdade. Você quer ver uma frase frequente que eu tenho certeza que você já deve ter falado? Eu sou muito tímido. É impressionante o que a timidez faz com as pessoas. O problema é que a gente acha que nós somos tímidos. E eu tenho como provar para você, pelo menos umas 100 vezes, com 100 pessoas diferentes, como isso não é verdade. Como tantas pessoas que se achavam tímidas, chegou uma hora que descobriram que não são. E começaram a ganhar alguma coisa na vida. E começaram a deixar de ser roubado de coisa na vida. Porque a timidez faz isso, rouba a gente. O medo do que as pessoas vão pensar e vão falar e vão achar de você é uma das coisas mais poderosas sentimentais na nossa vida. Mas quando você se liberta disso, de verdade, porque muita gente fala, eu não estou nem aí porque pensa, mas nunca é verdade. Mas quando você realmente se liberta disso, e você descobre, meu Deus, tem uma vida aí pela frente, eu não quero perder mais nada. Eu conheço algumas pessoas, não poucas, que se libertaram. Então deixa eu te falar, você não é tímido, você está tímido. Você está vivendo esse momento e permitindo que isso aconteça na sua vida. Mas qualquer outra coisa que abale a nossa identidade precisa ser repensada. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Tem um monte de coisa que você acha que você é. Tem um monte de coisa que as pessoas acham que você é. Mas só uma pessoa de verdade sabe quem você é. Só Deus de verdade sabe. E você precisava descobrir nele quem você é. Porque quando você fracassa, qual é a sua tentação? Eu sou um fracassado. Eu sou alguém que frequentemente fracassa. Quando você erra, o que o inimigo vem e sopra no seu ouvido? E ele fala na primeira pessoa, ele não fala na segunda não. Ele fala assim, eu sou alguém ruim. Eu sou mau, eu não sou uma boa pessoa. E você acredita que é um pensamento seu e você compra aquilo para você? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele revela isso para mim e para você, porque ele fala, olha, o que eu queria fazer eu não consigo fazer. Eu não consigo mudar o meu comportamento. Eu sei o que é certo, mas não consigo fazer o que é certo. Eu sei que aquilo é errado, mas não consigo, eu acabo fazendo o que é errado. E no final do versículo, da passagem, ele fala assim, miserável homem que eu sou. O que Paulo faz? Ele pega o seu comportamento e associa a sua identidade. Se eu sou essa pessoa que faz tudo errado, eu sou um miserável. Mas ele sabe onde ele está querendo chegar, ele continua escrevendo a carta, ele fala, quem me livrará do poder que esse pecado tem na minha vida? E ele responde, antes do capítulo terminar, graças a Deus por Jesus Cristo. E ele começa o versículo seguinte, que ele não escreveu como capítulos e versículos, mas no próximo parágrafo ele diz assim, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos salva de quem nós somos, quem nos devolve a nossa identidade é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Mas nós frequentemente acreditamos numa mentira. Eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Eu sou assim, é o meu jeito, é quem eu sou. Eu tenho problemas, eu não consigo me libertar desse vício, eu quero parar, mas eu não consigo, eu queria largar, mas eu sou assim. Eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma pessoa disciplinada. E a gente acredita realmente nisso. E, mais uma vez, eu não vou brigar com você se você dissesse para mim, mas vai me dar nervoso. Falar, não é verdade, você não é. Por mais que você esteja fazendo isso, descubra quem você é em Cristo Jesus. Uma identidade distorcida. Quando você não entende ou não consegue enxergar quem você é de verdade, isso gera os hábitos errados. Hábitos até destrutivos. Nós fazemos o que não devíamos fazer e repetimos, porque lá na raiz a gente não entendeu quem a gente é. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Quando você lembra de quem você é, aquilo afeta o seu comportamento. Mas não termina aí. Se você não entendeu essa identidade e acaba fazendo o que é errado, a contramão também é verdade. Os hábitos errados reforçam aquela identidade distorcida. Quanto mais eu erro na mesma coisa, mais eu me lembro que realmente eu não valho nada,
que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, que eu não tenho jeito. Então é um ciclo. A maneira como eu me identifico, como eu entendo que eu sou, vão gerar hábitos que vão reforçar aquela identidade. Quem está acordado, diga amém. Isso funciona para os dois lados, isso funciona tanto positivo quanto negativamente. Lembrando do que eu falei para você em março, eu falei que a maioria das pessoas faz o que eu pensei, que vou perder 10 quilos até o Natal. A gente cria um hábito, um objetivo de comportamento, um alvo de como eu tenho que mudar o meu comportamento. O que eu tenho que fazer então para perder 10 quilos até o Natal? O que eu tenho que fazer então para acabar com essa dívida até novembro? O que eu tenho que fazer então para, no máximo, né, no início do ano, ter resolvido esse problema? Eu preciso mudar o meu comportamento. É verdade, você precisa sim, mas eu queria propor a você algo mais importante, mais profundo e diferente. Se você precisa ler mais, dormir melhor, gastar menos tempo de internet, tudo isso são alvos de comportamento. Eu preciso comer melhor. Não perca isso de vista, com certeza isso é muito importante. Mas antes eu quero convidar você a começar com alvos de identidade. Você tem um alvo de quem você quer ser, quem você quer se tornar. Olha aqui para mim um minuto. Você já parou para pensar nessa pergunta alguma vez? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Porque se a gente for investigar a raiz espiritual disso, Deus já sabe quem você é de verdade. Você vê quantas vezes eu já preguei aqui naquela passagem do profeta que diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte, vai forte. Vamos lá, diga o fraco, eu sou forte. Essa frase é um paradigma. Se ele é fraco, como é que ele diz que ele é forte? E aí a gente precisa entender, uma coisa é como você se vê e outra coisa é como Deus te vê. Então quando você se sente fraco, se vê fraco, ainda assim você pode abrir a boca e chamar à existência o que Deus declarou a teu respeito. A maneira como Deus enxerga você é diferente. Então, quem eu quero me tornar não é apenas um sonho, pode ser também, não é apenas um alvo dentro de mim, mas é o que Deus já idealizou para você. Quem você quer ser? Deixa eu dar um exemplo. Quando alguém for falar a teu respeito, como você gostaria de ser descrito? Já tem gente falando sobre você sabe disso. Mas como é que você gostaria que te descrevessem? No domingo passado, né, o pastor de irmã estava falando aqui, ele escondeu a identidade de uma pessoa que ele admirava muito. Ele foi um homem de Deus. Quantos de nós não gostaríamos de ser conhecido assim? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que entrega a vida para servir, uma esposa exemplar, uma mãe que é dirigida por Deus. Ela faz coisas com os filhos que a gente nem sonhava que são tão importantes, e ela descobriu. É alguém que representa bem Jesus. É uma pessoa que lutava contra um vício, mas agora está sóbrio, está completamente livre. Que sensacional! É uma pessoa que tem liberdade financeira, que tem independência. Quem não queria ser descrito assim? Uma pessoa que cuida bem da saúde. Uma pessoa que dificilmente vai ter problema com saúde porque se cuida. Uma mulher de oração. Eu já vi muita gente ser descrita assim. Um homem que nos ensina como ter olhos puros. Eu nunca vi aquele cara desrespeitar uma mulher, nem na presença dela, nem na ausência dela. Isso me chama atenção, isso é admirável. Quem você quer ser? A gente deveria construir alvos de identidade e descobrir quem eu quero me tornar. Por quê? Porque sua identidade determina as suas ações. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Quando você lembra quem você é, você para de fazer algumas coisas. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Ninguém precisa apontar o dedo para mim e falar: você é crente, como é que você faz? Não, eu sei que eu sou um cristão, não podia estar fazendo isso. Eu sei que eu sou um seguidor de Jesus. Quando você lembra de quem você é, quando você não abre mão, quando você não vai deixar nada te distrair, lembrar: eu sou assim, você sabe o que fazer.
Quando você se identifica, quando você tem identidade bem estabelecida, você está tentando, você está querendo largar o cigarro, querendo largar um vício. Eu usei esse exemplo da última vez. E alguém, amigo seu das antigas, aparece, puxa um cigarro, te dá um, acende o isqueiro e pergunta, quer? Aí você fala assim, não, obrigado, eu estou tentando parar. Quem é uma pessoa que está tentando parar? É alguém que acredita que é um fumante, mas está tentando ser outra pessoa que não consegue ser. Mas se alguém oferece um cigarro para você, você fala, não, eu não fumo mais. O que você está dizendo? Fumante é quem eu era. Eu não me identifico mais com isso. Você pode estar cheio de vontade de fumar, mas o que você está falando ali, com a sua boca, essa é a minha identidade, não é mais quem eu sou, é quem eu sou agora em Cristo Jesus. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Deixa eu te falar quem você é em Cristo Jesus. Você é perdoado completamente. Você é resgatado pelo poder do seu sangue. Ele diz que você é mais do que vencedor. Ele te dá o título mais nobre e maior do que todos os outros do universo. Filho de Deus. Abençoado na entrada, abençoado na saída. Quando a gente entende, e eu sei que isso não dá para fazer em meia hora de culto, mas quando a gente entende isso em algum momento, o que acontece é que uma identidade saudável na nossa vida vai gerar os hábitos positivos, e mais uma vez é um ciclo, os hábitos positivos vão reforçar a identidade saudável. Eu acho que você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher começar com os hábitos, mas eu acho que funciona melhor quando você começa com a identidade. Quando você para um pouco, olha para a palavra de Deus, olha para a sua vida e diz, Senhor, independente do que eu faço, quem eu sou? Ele vai te dizer, você é meu filho. Eu já te lavei, eu já te comprei por um preço muito alto. Quantos versículos tem na Bíblia dizendo, porque você é de Jesus? Deixa eu te falar, ninguém te rouba de Deus. Você é dele. Você já está dentro. Aí Paulo vem logo em seguida, e João vem logo em seguida e fala, então, pega o teu corpo e usa para honrar a Deus. Como uma resposta a isso, quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Vai gerar hábitos positivos e vão reforçar uma identidade saudável. Então hoje, antes de você voltar para casa, eu tenho que fazer essas duas perguntas para você. Com base em quem você quer se tornar, que hábito você precisa começar? Pastor, eu comecei lá em março, ótimo, você está firme até hoje, quem sabe você tem que recomeçar, quem sabe você tem um novo. Eu comecei bem um hábito durante esse ano, depois ele foi diluindo e eu estou retomando ele, muito importante. É esse o meu convite para você, dá para a gente retomar algumas coisas, e deixa eu lembrar, se você quiser começar um novo hábito, não começa grande, é melhor se ele for pequeno. Hoje de manhã eu fui lembrado disso porque o meu despertador tocou. Você lembra que eu falei que muita gente tem esse hábito de despertador tocar e você aperta um botãozinho nele, você sabe que daqui a pouco ele vai tocar de novo. E você se deleita em mais 9 minutos de sono. Eu não sei, eu acho que tem um sentimento misturado aí, porque 9 minutos é tão pouco. Você fala, meu Deus, só 9 minutos, você nem consegue dormir. Você não consegue relaxar. Mas aí ele toca outra vez, você bate outra vez, você pensa, mais 9. E daqui a pouco já são mais 90. Eu li uma coisa engraçada essa semana que diz assim, vou acordar cedo para me atrasar com calma. Na realidade, de muitos de nós, atrasar parece que é a coisa mais comum na nossa vida, na maioria das pessoas. Quem sabe esse pequeno hábito faça toda a diferença na sua vida. Dentro desse mesmo escopo, aconteceu tudo ontem, parece que era Deus me preparando para hoje. Eu não fiz nenhum movimento, acho que eu só fui fechar a janela e deu um jeito na minha coluna. Assim, passou, graças a Deus. Mas eu pensei, meu Deus, eu tenho que me alongar com mais frequência. Se você se alonga 5, 10 minutos por dia, isso faz uma diferença absurda na sua vida. E não é tão difícil, são 5 minutos. Dá para fazer diferença. Então, seja o que for, talvez ler a sua Bíblia antes de entrar no Facebook. É possível? Será que alguém consegue? Eu não sei. Antes de entrar no Instagram, você pegar o celular, eu sei que o ícone do Instagram parece que salta aos olhos, e do Facebook também. Seu dedo nem pensa mais, ele vai direto lá.
Mas tem o da Bíblia? Quantos tem o aplicativo da Bíblia aqui? Bota os outros na segunda página, lá bota da Bíblia na frente. Fala, primeiro vai ser a palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero receber nessa manhã, desse dia, é o que Deus tem para mim. Eu quero colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu quero que Ele tenha primazia. Eu quero que os primeiros pensamentos sejam com base no que Ele estabeleceu. Se você quer ser alguém que se importa mais com as pessoas, que precisa revelar, especialmente se você está numa posição de liderança, se você é um pai de família, se você é uma mãe, né, se você é um líder, mostrar que você se importa, todo dia faz alguma coisa, escreve um bilhetinho, faz alguma coisa. Eu quero ser uma pessoa mais organizada. Tem uma coisa que você pode fazer todo dia para começar a ser mais organizada. A minha dica na última vez era falar para você fazer a sua cama. Eu sei que dá trabalho, eu sei. Mas, né, em 2 minutos você faz, arruma a cama, deixa ela esticada. Vai dar uma sensação de que você é mais organizado. Vai te ajudar. Tem gente falando, fala Deus, fala Deus. Eu quero ser um exemplo para o meu filho. É quem eu quero ser. Eu quero ser um pai que dá exemplo para o seu filho. Que ele olha para mim e me considera admirável. O que eu posso fazer hoje? Pequeno, um dia de cada vez. Eu vou gastar 1 minuto com ele, lendo um versículo bíblico, conversando a respeito. Eu vou gastar 5 minutos com ele, fazendo um plano de leitura bíblica junto. Eu quero ser uma pessoa mais concentrada, mais focada. Para os distraídos aí como eu, né? Que às vezes termina o dia e você não conseguiu completar as coisas que você queria completar. Acorda de manhã e anota 2, 3 coisas que são prioridades. Não vai terminar esse dia sem eu ter resolvido essas 3 coisas. Pastor, mas são 30, mas você não vai fazer as 30. Escolhe as 3 mais importantes e seja mais organizado, seja mais focado. Quero ser uma pessoa mais saudável. Quem quer ser mais saudável? Diga amém. Sei lá, faz uma coisa pequena. Eu ia sugerir tirar o refrigerante, mas para algumas pessoas isso não é uma coisa pequena. Mas talvez seja. É um negócio que eu descobri na minha própria vida, é que a gente come com os olhos o tempo todo, né? E eu acho que a gente tinha que comer em pratinho de sobremesa. Porque aqueles pratos hoje, você já viu que tem uns pratos gigantescos hoje? Você pensa, tem que cobrir ele. É injusto com o prato deixar alguma parte sobrando ali. Não, parece que não faz sentido, o prato foi feito para enchê-lo. Mas eu descobri que dá para eu comer metade do que eu como no almoço e comer o resto depois, ou não comer. E eu acho que isso pode ser bom, mas é algo que você tem que fazer todo dia, criar um novo hábito, uma nova rotina. Deixa eu te falar, você já tem uma rotina. Talvez a sua rotina seja a de muitas pessoas, acordar todo dia atrasado, gritar com os filhos porque eles não querem levantar da cama, vestir algum deles ainda dormindo, né? O filho que não consegue, você tem que vestir ele, e às vezes tem que dar banho na criança, sair de casa desesperado, fazer a maquiagem no carro, ter um dia estressante no trabalho, chegar no final do dia e se sentir culpado outra vez, porque não conseguiu se organizar. Você já tem uma rotina. Você pode mudar. Então eu apresentei para você, quero reapresentar para você o ciclo do hábito. O ciclo do hábito é o gatilho, o desejo, a resposta e a recompensa. Qualquer hábito que você tenha hoje. O hábito de escovar o dente todo dia, ele tem um gatilho. Você acorda de manhã, você tem a sensação que a sua boca não está limpa. Você sabia que a sensação de frescor que o creme dental nos dá na boca, na verdade, não limpa nada, é só uma sensação de limpeza. Qualquer maneira, você conseguiria limpar ele de outras maneiras sem sentir aquilo. Mas a gente precisa ter aquela sensação de frescor, então a gente vai lá e a gente escova o dente. O desejo vem, a resposta, que é justamente escovar o dente, e a recompensa, a sensação de frescor. Todo e qualquer hábito vai seguir a mesma mecânica. Você vai ter alguma coisa que vai te engatilhar, alguma coisa que vai te apontar naquela direção, que vai produzir aquele desejo. Eu preciso ir para lá. Logo depois do desejo, você faz o que você queria fazer, que é a resposta àquele gatilho, e tem a recompensa, que pode ser pequena, grande, pode ser imensa, pode ser, às vezes, até algo que você nem percebeu, imperceptível, mas é um hábito, todos eles têm. Então, se você quiser começar um hábito novo, você precisa tornar ele óbvio, precisa se tornar algo fácil de você enxergar. Quando você vai no supermercado, a maioria das pessoas tem a tendência de comprar o que está mais perto dos olhos.
que a embalagem é mais atraente. Você sabia que deve ter produtos que são melhores e mais baratos, mas a gente não compra, porque não estão tão óbvios assim. É a nossa tendência. Então, se você quiser mudar aquilo que você faz, você precisa mudar aquilo que você vê. Todo dia você é atraído por aquilo que você está vendo. Você quer mudar o que você faz, você precisa mudar o que você vê. Então, eu quero, pastor, tomar minhas vitaminas todo dia de manhã, mas eu esqueço. Então, não deixa na gaveta. Né? Deixa em algum lugar que todo dia você passe e olha, em cima da pia do banheiro, em cima da pia da cozinha. Quando abrir a geladeira, está lá, porque você vai abrir a geladeira, está lá, né? Então, bota num lugar que seja óbvio. Eu quero ler um capítulo da Bíblia, um capítulo de um livro, todo dia, meio capítulo, uma página. Então, você não pode deixar o livro na estante. Você quer ler antes de dormir? Você quer ler para dormir? Tem gente que lê para dormir, né? Deixa ele no travesseiro. Deixa ele na mesa de cabeceira. Tem que ser algo que você olha e você lembra. Tem que ser óbvio. Aprenda. Isso aqui é uma coisa que para mim funciona muito bem. Não sei se vai funcionar para você, mas acho que sim. Se você tem um smartphone, eu não sei se você sabia, mas ele te alerta para um monte de coisa. Se você escrever lá e mandar ele tocar para você, ele vai tocar e vai te lembrar aquilo. Então tem certas coisas que todo dia, igual um alarme, né? Que você acorda naquele horário da manhã, você pode colocar que ele vai te lembrar. Eu botei um alarme para mim para me lembrar. Você precisa escrever uma nota de agradecimento para alguém hoje. E ele toca, e ele me lembra, e eu penso assim, agora não. E ali, né? Lembra que eu falei para você? Que muitas vezes a gente falha, mas não, eu vou lá e eu escrevo uma pequena nota. Eu lembro de alguém e falo muito obrigado. Se o alarme não tocasse, talvez eu não lembrasse de fazer aquilo. Então é muito importante você usar a tecnologia a seu favor. Torne um hábito óbvio, torne um hábito fácil, pequeno. Eu preciso ler a Bíblia. Você não vai conseguir ler talvez um capítulo por dia. Lê um versículo, lê 2. Lê o versículo do dia. Você sabia que todo dia tem um versículo do dia no aplicativo, né? É um aplicativo que a gente usa aqui na igreja, eu acho sensacional, da YouVersion, que tem 9 versões da Bíblia em português. Se você lê a sua Bíblia no seu smartphone, é um excelente negócio. Tem lá o versículo do dia. Aí você vai ler, talvez vai, né, até te incentivar a ler um pouco mais daquela passagem. Seja o que for. Eu gostei do exemplo que eu dei na última vez. Você quer começar a se exercitar um pouco mais em casa? 10 flexões por dia. Quem topa? Só eu? Ninguém? Pastor, não consigo. Faz 5, né? Faz 2, faz uma flexão por dia. Ou como eu sugeri, você não consegue fazer nenhuma, deita no chão. Depois você levanta. Em algum momento você vai precisar levantar, algum exercício você vai estar fazendo. O que acontece com... Quantas vezes eu já ouvi isso, você também, eu não consigo manter a minha disciplina, eu não consigo alcançar os meus objetivos. O seu problema não é que o seu alvo é muito difícil, o seu problema está na disciplina. Alvos são muito importantes, alvos nos mantêm na direção certa, muito importante, mas são disciplinas que fazem a vida avançar. O alvo não faz você avançar, ele te ajuda a apontar na direção certa, mas é quando você tem uma disciplina diária, é que algum movimento acontece. Minha sugestão é que você crie um encadeamento. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer isso depois que eu fizer aquilo. Então, depois que eu escovar o meu dente de manhã, eu vou fazer uma oração de 2 minutos, no banheiro mesmo. Depois que eu, preparar as crianças, elas saírem para a escola, eu vou ler um capítulo daquele livro. Ou então, antes de eu tomar o meu banho de manhã, ou chegar em casa à noite e tomar meu banho logo depois, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você cria, você mesmo está dando um gatilho. Você escolhe o gatilho e ele aponta a sua ação. Eu usei o exemplo de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E que diferença isso fez na sua vida? Ele devia ter um gatilho. Ele devia pensar, antes do café, eu oro. Depois do almoço, eu oro. Antes do jantar, eu oro outra vez. Então, seja como for que funcionar para você. Depois que eu colocar os meus filhos para dormir, eu vou fazer meus 5 minutos de alongamento. Depois que eu escovar os dentes, eu vou escrever uma frase no meu diário, lá porque eu quero manter um diário de como é que foi o meu dia anterior.
Eu quero segurar na mão da minha esposa e agradecer a Deus por uma coisa. E a gente fazer um momento de oração que, olha, o casal que ora junto faz toda a diferença. E eu coloco da seguinte maneira: nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Fala para alguém: é um passo de cada vez. Fala para outra pessoa: é um dia de cada vez. Fala para outra ainda: é um hábito de cada vez. Antes de você ir para casa, você lembra dessa passagem? Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Se você conhece a história de Sansão, daqui para frente a história dele é uma decadência, é uma derrocada. Ele não para de piorar, até quase que no finalzinho da história dele. Mas começou com uma coisinha só, começou com uma pequena decisão. O que Sansão foi fazer em Gaza? Sansão gostava de provar os seus próprios limites, ele gostava de andar na beirinha do abismo, porque ele era muito poderoso. Deus usava ele de maneira tremenda. Quanto mais o homem se torna poderoso, mais perigoso isso se torna. E ele foi a Gaza. Você sabe onde é que é Gaza? Entre Manguinhos e Bom Sucesso, ali mais ou menos. Gaza era o quartel-general dos maiores inimigos de Israel, do povo dos filisteus. Era o pior lugar que ele poderia estar. Sansão devia ter aqueles quadrinhos procurados com a foto dele, por toda a região de Gaza. E ele vai fazer o que lá? 40 quilômetros de distância da onde ele morava. Não tinha Uber, não tinha mototáxi. Sansão fazia uma caminhada a Gaza para se encontrar com essa mulher prostituta, frequentemente, a pé. E eu sempre penso: quem é o maluco que faz isso? Quantas pessoas vão caminhar 40 quilômetros no território inimigo só para ter uma noite de prazer? Quem seria tão burro para arriscar tanto para tão pouco? E a resposta é: um monte de gente. Inúmeras pessoas fazem isso todos os dias. 40 quilômetros, se você lembra, todo mundo lembra, 56.250 passos. 56.250 passos. Eu não faço mais isso, mas eu contava muitos meus passos antigamente, dependendo do percurso. Eu já falei isso para você, de vez em quando eu estaciono o carro um pouco mais longe, aí eu quero saber qual a distância que eu vou ter que andar e eu vou contando meus passos. Quando eu chego lá eu penso: eu devo ter andado uns 300 metros. Eu sempre erro, mas se você vai andar 40 quilômetros a pé, mais ou menos isso aqui, mais de 50 mil passos. Então eu queria submeter a você que Sansão não caiu porque ele deu um passo. Ele não caiu de uma vez só. Ele não estava a um passo do abismo e deu só um passo. Não, ele deu 56.250 passos, um de cada vez. Eu queria lembrar você precisa ouvir o que eu vou te falar agora. Praticamente ninguém destrói a sua vida de uma vez só. É sempre um passo atrás do outro, após do outro, um dia de cada vez. É uma má decisão seguida de uma próxima. É um mau hábito que vai se repetir amanhã, dia após dia. E eu perguntei para você, com base em quem você quer se tornar? Que hábito você precisa começar? E com base em quem você quer se tornar, de que hábito você precisa se livrar? Um hábito nocivo na sua vida, todo mundo tem. Um hábito inútil, um hábito errado, contrário à vontade de Deus. Um hábito que está levando você um passo de cada vez a um lugar que você não deveria ir. O irmão de Jesus, Tiago, pastor principal da igreja de Jerusalém, escreve à igreja dizendo assim: portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. Tem maldade que aparece, tem maldade que não aparece. E alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar. É impressionante o que a palavra de Deus faz. Você pode estar no pior dia da sua vida, uma palavra de Deus pode mudar tudo. Capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações, à medida que você deixa ela entrar, não apenas na sua mente, mas dentro de você. É isso que faz mudança acontecer na nossa vida.
Você não vai conseguir derrotar o que você não consegue identificar. Então deixa eu te perguntar mais uma vez, qual hábito? Apenas um só. Eu sei que você tem um monte, mas apenas um hábito, você precisa se livrar dele para dar passos na direção da vontade de Deus, para chegar mais perto de quem Deus quer que você seja. André, eu tenho 40 maus hábitos que eu preciso me livrar. Mas pensa só em um. Pode ser grande ou pequeno, não importa. Pensa em um só. Deixa eu listar alguns para vocês. Hábitos de comportamento. Pessoas que têm um espírito crítico. E você sabe, isso não é legal. Tem muita gente que nem percebe que não é legal, mas não é legal. Crítico em relação a tudo, negativo em relação a tudo. Eu quero mudar. Um coração reclamador. Uma língua fofoqueira. Pastor, o pessoal me chama de fofoqueiro, mas eu gosto de saber das coisas só para orar pelas pessoas. Hábitos envolvendo a sua saúde, a sua alimentação. Comer demais, comer muito doce, fast food, lanche. São hábitos. Antigamente ninguém sofria com isso porque não tinha, né? Tinha quase nada. Eu não sei qual era a sobremesa nos tempos de Jesus, mas a Bíblia só fala de mel. Já pensou se fosse só isso, sobremesa? Eu acho que a gente ia ser tudo magrinho. Talvez. Não é nem questão de ser magrinho ou não ser magrinho, é ter saúde de verdade. Eu não acho que uma pessoa com mais peso necessariamente não tenha saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu e você sabemos o que a gente precisa fazer em relação à nossa saúde. A gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, em outras séries. Comportamento digital. Gastar muito tempo com uma tela na sua frente, seja com videogame, seja no WhatsApp, seja no Instagram, só vigiando as pessoas. Tem gente que tem essa unção de ficar vigiando as pessoas. Pornografia. Tem gente que não respira sem o celular, que prefere ficar sem um braço do que ficar sem o telefone. Ou substâncias. Deixa eu te falar de algumas substâncias que fazem mal. Açúcar, nicotina, tarja preta, álcool. Se você tem um problema com algum vício, em geral, muitas pessoas dizem, eu tenho todo o controle sobre isso. Eu tenho todo o controle. É como a gente sente. E eu coloquei da seguinte maneira: se 2 ou mais pessoas que amam você disseram que você tem um problema ali, naquela questão, há grande chance de você realmente ter. Quando uma pessoa fala que você tem que mudar, você está bebendo demais, você está fazendo isso demais, você está exagerando nisso, ok, uma pessoa que ama você já deveria ser suficiente. Mas quando 2 ou mais falam isso para você, você precisa parar e repensar. Você não tem controle como você achava que tinha. Quando você quer começar bons hábitos, sempre começa difícil. O início é sempre difícil. E você não vê resultado. Né? Você tem que subir naquela esteira dia após dia, e você não muda nada, você não sente nada. Fazer aquela corridinha matinal, levantar cedo, é frio muitas vezes, é quente muitas vezes, você não quer fazer, é difícil. Mas, ao longo prazo, você tem uma grande recompensa. Passaram-se 9 meses, você perdeu um peso, você se sente melhor, você está... Não é no dia seguinte, mas é com o tempo. Frequentar a igreja. Eu queria dizer para você como isso é importante. Como isso é importante. Mas eu queria ficar dormindo, porque ficar dormindo também é bom demais. É maravilhoso. Mas os meses se passam e você percebe que diferença fez na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso abrir meu coração? Quantos casais sofrem no casamento e tem tudo a ver com isso? Deixaram Deus um pouquinho mais de lado. Não, Deus está no centro da nossa vida. Não, não está. Se você não está em comunhão com a igreja, se você não está crescendo, tendo alguma atividade, participando de alguma classe, envolvido com gente de igreja, é bem provável que você vai sofrer. Às vezes não é no casamento, às vezes é na criação dos filhos. Quantos pais às vezes chegam arrependidos porque tiraram os seus filhos da igreja cedo e agora eles são adolescentes e não tem muito mais o que fazer. Deveriam ter trazido há muito tempo atrás. Mas quando você frequenta, quando você gasta tempo com pessoas imperfeitas e falhas, que você vai encontrar aqui, vai encontrar no PG,
mas você percebe que faz você crescer, você está mais perto de Deus, seu casamento está bem, você está em paz. Os maus hábitos são o inverso disso. Os maus hábitos trazem um benefício na hora, mas no tempo, a longo prazo, é um grande prejuízo. Fumar só um cigarrinho é tão bom, né? Alivia o estresse, faz a gente se sentir bem, eu não sei, mas eu acho. Mas as décadas se passam, porque nunca é um só. E o tempo passa, bastante tempo passa antes de um diagnóstico de câncer no pulmão, de efizema ou de problemas respiratórios. Pessoas que não conseguem dizer não a si mesmo, comem mal o tempo todo, os anos se passam, e muito tempo passa, até ter um diagnóstico também, de uma diabetes, de um problema no coração. Eu não estou falando de pessoas necessariamente obesas, estou falando de gente que não se cuida. Há um benefício imediato, que você não percebe, mas a longo prazo tem uma destruição. Então, como é que a gente quebra os maus hábitos? Eu já estou passando a hora, a gente já vai terminar. Lembra como é que a gente fez para começar um bom hábito? Torne ele óbvio, torne ele fácil. Como é que você quebra um mau hábito? Torne ele difícil de fazer. Porque a tua vontade, a tua força de vontade, ela é limitada. Não se engane. Eu sei do que eu estou falando. Quantos hábitos já aqui quebraram na minha vida, eu vou dizer, eu consigo. E aí eu estou empolgado agora, eu vou conseguir. E em pouco tempo você percebe que você não tem essa força de vontade toda. Você tem tanta força de vontade quanto a sua energia. Todo dia você vai, talvez almoçar no mesmo lugar e você decidiu, não vou mais comer isso. Não vou mais comer fritura. Batata frita não chega. Não como nem mais batata, mas até batata frita que você passa todo dia, você ama batata frita. Você gosta de misturá-la com a sua comida e fica maravilhoso. Mas acabou, não tem mais. Agora é diferente, você passa no self-service, no mesmo self-service, pega tudo, deixa a batata para lá, estou fora, está amarrado em nome de Jesus e come a sua comida, está feliz, olha que beleza, venci. No dia seguinte você volta lá, não tem batata para mim de jeito nenhum, mas não vai comer nem umazinha. No terceiro dia, só umazinha. Não, nem umazinha, não quero esse negócio. Vou só cheirar. Vai passar do lado assim no rosto. Coisa linda, que saudade. Não, só umazinha, só metade. Aí você comeu metade, você botou mais 5 no prato, porque, afinal de contas, já quebrou tudo mesmo. Salomão diz o seguinte em relação aos maus hábitos e pecados: não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos, desvie-se deles, não se aproxime. Você viu o que eu botei aqui em amarelo? Não imite, não siga os passos, fuja, desvie-se, não se aproxime. Está tudo isso no versículo só. Eu acho que ele está alertando a gente para alguma coisa, em relação às nossas companhias, em relação às pessoas que estão com a gente. 5 maneiras de tornar o mais difícil que você puder. Não vá por aquele caminho. O ciclo do hábito: gatilho, desejo, resposta, recompensa. Você quer mudar um hábito, você tem que quebrar o gatilho dele, você tem que dar um jeito de não deixar o que estava te trazendo para aquele hábito começar outra vez. Quando você remove o gatilho, você interrompe a ação. Quando não tem o gatilho, o desejo perde a força e você consegue interromper a ação daquele mau hábito. Eu acho que eu botei muita coisa aqui para um domingo só. Estou sentindo isso. Mas é importante. Os maiores gatilhos são esses aí, lugares e momentos na sua vida. Quando você tem um mau hábito, em geral, tem um lugar e um momento. Frequentemente. Quando você está nesse lugar, quando você passa perto daquele lugar, há algo engatilhado em você. Você nem pensa muito, simplesmente algo engatilhado. E você também não pratica certas coisas em certos lugares. Por exemplo, se tivesse alguém aqui, por exemplo, e eu gosto de lembrar isso, todo e qualquer fumante é muito bem-vindo nessa igreja, que a igreja diga amém. Nós desejamos, eu fico frustrado quando uma pessoa diz, eu não vou na igreja porque eu não consigo largar o cigarro. Vem para a igreja, vem. Mas suponha que você seja aqui hoje e diga, André, eu não consigo, mas eu estou aqui. Só que você não está fumando aqui. Não é interessante? Ia ser estranho, né? Porque tem certos lugares que parece que não combinam muito bem com aquilo. Você não vai fazer certas coisas em certos ambientes. Então,
quando você consegue fugir de determinados ambientes, você consegue impedir aquele gatilho. Momento também, mesma coisa. Tempo e local são extremamente importantes. Você lembra uma passagem bíblica que fala sobre Davi, quando começa a derrocada dele? A Bíblia fala que ele estava fazendo nada, e era uma época que todos os reis iam para a guerra, mas ele ficou em casa, ele estava no lugar errado, na hora errada. Davi era um cara legal, Davi era um homem bom, a Bíblia fala um homem segundo o coração de Deus. Pouco tempo atrás eu ouvi algo que marcou meu coração. Tanto Davi quanto José eram jovens e homens fascinantes, de integridade absurda. Mas os dois foram tentados na área sexual. Você lembra? Davi, em relação a Betseba, ele olha para aquela mulher e deseja. José é tentado com a mulher de Potifar. Um diz não e sai correndo. O outro se permite ser vencido por aquela tentação. E a história de um é muito diferente a partir daí em relação ao do outro. Davi era um homem ótimo, mas ele estava no lugar errado na hora errada. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi ficou em Jerusalém. Ele era um rei, ele tinha que fazer o que os reis tinham que fazer. Ele vê uma mulher tomando banho, e isso, para muitos homens, é muito grande. Você está na sua casa e olhar para outra casa, para uma outra janela, e alguma coisa te chamar a atenção. Imagina para Davi que diz assim, afinal de contas eu sou o rei, ninguém impede de eu ter nada. E ele peca gravemente. A pior parte do pecado de Davi, para mim, com certeza, aquele adultério é gravíssimo. Ela é uma mulher casada. Mas tem algo que acontece depois que é pior ainda. Ele arruma um jeito de matar o marido dela. O cara que está servindo a ele, que está entregando a vida por ele. Qual é o resumo? Qual é o resumo da história de Davi? Ele estava na hora errada, no lugar errado. E nós temos que ser muito sérios em relação a isso. O seu bom humor ou o seu mau humor, você fica vulnerável quando você está com fome, você toma decisões erradas, quando você está irritado, quando você está sozinho, ou quando você está cansado. Tipo agora, eu estou percebendo que vocês estão cansados, eu preciso terminar logo essa mensagem. Ou, eu gosto de botar no feminino, quando você está faminta, irritada, solitária ou cansado. Situações, são situações rotineiras. Depois de jogar bola, cerveja. Não, mas eu não quero mais. Mas a gente toma decisões erradas. A minha esposa hoje não quis ter relações comigo, então eu vou buscar pornografia. Alguma coisa engatilha, aquela situação me engatilha naquela direção. E se você fez isso nas últimas vezes, você vai fazer outra vez. As coisas não aconteceriam como eu queria, eu vou beber para esquecer. As coisas aconteceram exatamente como eu queria, vamos beber para comemorar. Não aconteceu nada, vamos beber para ver se acontece alguma coisa. Seja o que for, pode ser uma situação que aponta nessa direção. Então hoje eu queria que você lembrasse que você precisa identificar que situações frequentes geram em você os mesmos sentimentos e provocam as mesmas respostas. E por fim, pessoas. Pessoas erradas podem ser um gatilho para nos apontar na direção errada. Existem estudos que revelam que quanto mais perto de alguém você está, mais fácil você imitar os hábitos daquela pessoa. As pessoas com as quais nós nos associamos frequentemente influenciam os nossos hábitos. Aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Quem está na companhia de pessoas tolas aqui, não precisa levantar a mão agora. É quase impossível viver uma vida correta com os amigos errados. Paulo coloca muito bem. Eu amo esse versículo, ele é difícil de praticar. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que se eu estivesse do lado de Paulo, quando ele escreveu isso, ele falou, Paulo, escreve assim, as más companhias podem corromper ele. Não, André, vai acontecer. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, como é que a gente se livra dos maus hábitos? Nós tornamos eles difíceis de fazer. Antes de você voltar para casa, a gente vai orar. E a minha pergunta para você, você gosta do caminho que os seus hábitos estão lhe levando? Você gosta do caminho para onde você está indo por causa dos seus hábitos? Então deixa eu te convidar, se você quiser fechar o olho, você pode, se você quiser ficar de olho aberto, ótimo.
Mas eu queria que você apontasse alguns anos no futuro e pensasse um pouquinho no seu futuro. Porque eu já vi o futuro de algumas pessoas. É o presente. E elas esqueceram de tomar uma decisão há 5 anos atrás e hoje estão experimentando isso. E eu ouço frases do tipo: eu não fazia ideia do quanto que aquilo ia me custar. Eu não fazia ideia de que eu ia perder tanto. André, eu daria tudo para poder voltar e fazer diferente. Eu não podia imaginar que eu ia perder a minha família, perder a minha casa, perder o meu nome, perder a mim mesmo. Nesse momento que a gente está vivendo agora, eu estou vendo isso na vida de algumas pessoas. É uma pessoa que eu amo muito, que está correndo desesperadamente para um abismo. E a gente avisa. E vai um dia falar essa frase: eu não fazia ideia de que ia me custar tanto. Não se engane. Não veio do nada. A gente gosta de expressão do nada. Não, não é do nada. Não foi de repente. Não foi da noite para o dia. Foi um hábito, um dia de cada vez. Com base em quem você quer se tornar, de que hábito você precisa se livrar, que hábito você precisa começar. Se você se sente fraco, Deus é forte. Aliás, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Diga comigo essa última parte: nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar. Deus dará a vocês forças para suportar. Diga comigo assim: Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim. Eu escrevi o que eu queria muito que fosse falado a meu respeito quando eu tiver com 90 anos de idade. Quando eu estiver bem mais velho. Ou antes. E se eu quiser que isso aqui aconteça, eu tenho que mudar alguns hábitos, ou muitos hábitos na minha vida. Mas eu queria te inspirar, talvez você pense parecido comigo. O que eu queria que falassem de mim? Que o André é alguém que ama a Jesus e vive por Ele. Que ele é louco pela sua esposa. Que ele é um ótimo pai, mas consegue ser um avô melhor ainda. Quem sabe até melhor bisavô. É um pastor dedicado à igreja que ele ama. Mais uma vez, nada disso aqui para mim é um elogio hoje. É algo que eu quero ser. Um bom líder que prefere acreditar no melhor das pessoas do que no pior. Em vez de olhar para alguém e já acreditar no pior, eu posso acreditar no melhor. Alguém que ajudou outros a fazerem diferença no mundo. Porque eu falo isso de alguns homens. Eu falo isso de alguns pastores que eu admiro. Meu Deus, por causa dessa pessoa, por causa do que ela plantou, olha quanta gente está colhendo. Um bom administrador, eu queria que eu fosse conhecido assim como um homem que cuida do que lhe foi confiado. Cuida da sua saúde, cuida da sua influência, cuida do seu dinheiro, do seu tempo e usa tudo isso para glorificar a Deus. Eu quero que seja dito a meu respeito, ele é rico em amizades, em experiências e em generosidade. E vai deixar um legado espetacular. Pessoas de sucesso fazem regularmente o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Eu tenho nessa manhã, de novo, como a gente fez em março, esse desafio. Eu acho que é Deus que nos dá de repensar a nossa vida olhando para frente. Quem você quer se tornar? Eu não sei se todo mundo aqui tem, nesse momento, algo que imediatamente salta aos seus olhos. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso tirar esse hábito. Eu preciso colocar esse hábito. Deixa eu sugerir uma coisa para você. Comece um bom hábito. Pode ser que naturalmente ele empurre o mau hábito para fora. Comece um bom hábito. Pode ser que
consequentemente você começa a abandonar o mau hábito. Não fique apenas tentando lutar contra o que é mal, contra o que é ruim. A Bíblia diz, ande no Espírito e você jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Amém? Vamos orar?